Bom dia, estamos ao vivo, esse é o Clube 501, estudo dos provérbios, e hoje estamos na nossa jornada 13 de 31 e vamos estudar o capítulo 13. O livro de provérbios não é um livro de regras, mas é um livro de princípios. E neste capítulo 13 nós vamos ver alguns princípios que dizem se o indivíduo é ou não é. O provérbio não diz assim, não faça tal coisa, não faça isso, não é um livro de regra. Ele é um livro de princípios. Aqui você lendo, você descobre se você é ou você não é. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu venho te pedir que o teu Espírito Santo se faça presente nesse momento e que nos guie por toda a verdade, que abra o nosso entendimento para que podemos entender as sagradas letras e que ele também traga a revelação da palavra no momento em que os nossos olhos passar por elas e a nossa boca proferir as palavras, que a sabedoria venha e inunde o nosso ser para que possamos conversar e nos ajudarmos uns aos outros com essas palavras de vida. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Provérbios capítulo 13, diz assim a palavra, versículo 1. O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Tá vendo? Aqui, como eu falei, é um livro de princípios. Ou você é ou você não é. Ou você é sábio ou você é insensato, escarnecedor, né? O filho sábio atende a instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Versículo 2. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerão a violência. Tomar muito cuidado no que fala, né? Já falamos isso nos outros capítulos anteriores. Versículo 3, a frase de um shot santo, né? O que guarda a sua boca conserva a sua alma. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. E a resposta branda desvia o furor. Às vezes você vê eu cantando assim e fala assim, de onde é essas letras? Tudo aqui na palavra. Shot santo, a maioria é provérbios, é apocalipse, tem versículos do evangelho, é Bíblia sendo cantada, né? O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Pessoas que falam demais, né? Falar é prata e ouvir é ouro. Falar pouco, ouvir mais, aprender mais, ensinar aquilo que se aprende, porque quando você ensina, você aprende junto. É isso. A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Tem pessoas que começam uma coisa e vai indo muito bem, mas logo lá na frente, olha, eu vi muitas pessoas, amigos, procedendo assim. Elas começam uma coisa e começam até bem, mas depois elas não acompanham aquilo com diligência, não dão prosseguimento e o negócio vai definhando. E o que acontece? Vai passar necessidade, né? Que tá aqui, a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta.
As pessoas querem, às vezes, que tenha o mesmo resultado todos os dias. Não é assim. Vai ter dias que você vai arrebentar, principalmente quem trabalha com empreendedorismo, né? Mas vai ter dia que não vai ser igual aquele, o resultado vai ser menos. Não vai ser tão grandioso como do dia anterior, mas aqui está dizendo que o diligente, né, ele se farta, porque ele não para, o resultado não está naquilo que ele fez naquele dia, está no montante no final do mês. Então você tem que ser diligente, não desistir, persistir quando você empreende um negócio, né? Falando aqui para empreendedores principalmente. Tem pessoas que logo que começa um negócio e não vê que o resultado é igual todos os dias, ela desiste. Aí ela deixa de ser diligente e acaba o outro vindo e fazendo aquilo que ela estava fazendo e sendo bem sucedido. Por quê? Esse outro persistiu, foi diligente no negócio. Então não seja preguiçoso. Não fique esperando também que todos os dias sejam iguais. Não são. Jesus falou assim, não fique ansiosos quanto o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal, cada dia cuidará de si mesmo. Então você tem que viver o hoje como se fosse só hoje. Não fica preocupado com amanhã e nem tampouco pensando no ontem. Já foi, o ontem já passou. E o amanhã a Deus pertence. Viva o hoje como se fosse seu último dia. E faça o bem e procure fazer o melhor que há em você mesmo, né? A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Às vezes você vê uma pessoa próspera na vida dela e você não sabe o que ela está fazendo. Ela está simplesmente sendo diligente, dando seguimento, fazendo todos os dias com persistência aquilo, né? E não faz um dia e no outro vai dormir, não vai dar certo. Versículo 7. O justo odeia a palavra da mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. A pessoa justa não gosta de mentira nem em 1º de abril, nem de brincadeira, né? A justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. A justiça guarda o que é de caminho certo. Se você anda na prudência, se você anda buscando a equidade, você anda na justiça, a justiça de Deus vai te guardar, né? Mas a impiedade transtornará o pecador. Está falando de impiedade, a pessoa impiedosa, a pessoa ruim. Ela vai acabar sendo pega no próprio laço que ela arma para os outros. Por isso que está dizendo aqui, a impiedade transtornará o pecador, ele ficará transtornado. Mas a justiça guarda o que é de caminho certo. Versículo 7. Isso aqui a gente vê muito, né? Versículo 7. Há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma. E há outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. Eu conheço os dois tipos de pessoas. Eu conheço pessoalmente os dois tipos de pessoas. Há alguns que se fazem de ricos e não tem coisa nenhuma. Você conhece pessoas assim? A pessoa quer botar um tênis de R$400 no pé de 500, mas você vai na casa dela, a geladeira dela só tem água. Tem prudência uma coisa dessa? Tá com um relógio estúpido assim, né? Parece um Rolex de ouro, às vezes nem é falso. Cheio de cordão, cheio de coisa. E roupa de marca caríssima. Se você olhar mesmo os ricos, você vai ver que eles são discretos. Eles não usam nada disso. Você vai olhar o rico, você vai procurar a marca do tênis dele. Alguns até usam, né? Um tênis de marca, mas não... Se você for olhar os caras que têm grandes posses, você vai olhar a camiseta deles, você vai ficar procurando a etiqueta da marca e não vai ver, mas a camisa é boa. Só que não precisa ficar fazendo propaganda de empresa nenhuma, né? De marca nenhuma. Ele não precisa.
Mas o pobre, o pobre faz maior propaganda, né, para as empresas ricas. Ele quer colocar, pá, estampado no peito dele a marca da roupa, para as pessoas verem que ele é rico, mas ele não é. Então tá aqui, ó, há alguns que se fazem de ricos e não tem coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobre e têm muitas riquezas. Até porque a verdadeira riqueza não está em você possuir coisas, está em você ser alguma coisa. Se você é rico espiritualmente, intelectualmente, você é rico nos sentimentos, né? A verdadeira riqueza está na alma, não está nas coisas, não. Então, para você ficar rico de bens, primeiro você tem que ser rico. Você entendeu? Para você ficar rico de bens, antes você tem que ser rico. Ser rico mesmo, no sentimento. Se você tiver sentimento de pobre, podem te dar milhões de reais. Você vai gastar ele em pouco tempo e você volta de novo para onde você estava. Isso é fato. Você já viu pessoas assim que ganhou valores estupendos, né, em loteria, e em pouco tempo elas voltaram para a mesma posição que ela estava e o dinheiro desapareceu delas? É porque não era rico. Ele ficou por um momento com riquezas, tomou posse de riqueza, mas não era rico. Quando você é rico, podem te tirar tudo. A riqueza volta para você outra vez. Simples assim. Por isso Jesus aconselhou assim, se alguém vier pleitear contigo e querer te tirar a tua túnica, deixa levar também a capa. Porque o ladrão, quando vem tirar alguma coisa de alguém, ele é pobre, né? Por isso que ele vem tirar a força. Ele leva, mas ele fica sem aquilo também, porque ele é pobre. Aí o cara que é rico e deixa levar, não reage, aquilo volta para ele de novo, a riqueza volta. É como não entendo muito, não conheço a lei da atração, né? Física quântica, essas coisas, é mais ou menos assim, é como um ímã. Você quebra o ímã assim, ele tem dois polos, um lado positivo e um negativo. Um lado afasta um do outro, né? O outro se atrai. Se a pessoa é pobre de espírito, é pobre na alma, ela não tem riqueza, não tem valores, pode dar riqueza a ela que com o tempo faz assim, afasta. Mas se ela for rica, uma pessoa rica de sentimentos, rica espiritualmente, pode tirar tudo dela, depois ó, atrai de novo, volta tudo. Lembra de Jó? O que a Bíblia fala de Jó? Homem reto e íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. O cara não era rico só de posses, ele era rico de integridade, ele era rico em justiça. Ele era uma pessoa rica. Aí o que aconteceu? Satanás veio e tirou tudo dele. Aparentemente ele ficou pobre, né? Aparentemente, mas ele não era pobre. Ele era rico. Ele só foi tirado os bens dele. Mas como termina a vida de Jó? Como termina a história de Jó, digamos assim? A Bíblia diz assim, e Deus deu a Jó tudo em dobro quanto ele possuía, ou seja, voltou tudo para ele, então voltou em dobro. Porque ele era rico na sua essência, não só em bens. Aí a riqueza volta, não tem outro meio. Há alguns que se fazem de ricos e não tem coisa nenhuma. Tem pessoas que só têm posse. Já viu a frase assim? Tem pessoas que é tão miserável que a única coisa que ela tem é dinheiro. Já ouviu essa frase? Já leu em algum lugar? Então. Há alguns que se fazem de ricos e não tem coisa nenhuma. E há outros que se fazem de pobre e têm muitas riquezas. Não se impressione com aparências. O resgate de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Candeia é lâmpada, né? Está falando que a lâmpada dos ímpios vai se apagar.
Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Tem outro provérbio que diz: na multidão de conselhos está a sabedoria. É sempre bom você buscar conselho, principalmente com pessoas mais velhas e com pessoas que têm resultado também, né? De um exemplo que numa conversa assim sobre educação de filhos, um dos pais falou, né? De vez em quando tem que dar uma chineladazinha na criança, tem que repreender e tal. Aí teve uma mulher que falou assim: eu não concordo com isso não. Eu não concordo que faça isso não. Aí a pessoa perguntou: a senhora tem filhos? Ela falou assim: não. Como que alguém que não vive aquilo que está pregando pode dar conselho a alguém, não é? Então, da soberba só provém a contenda. São pessoas soberbas, nada sabem que aconselhar os outros, né? Mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Então, quando você for buscar conselho, procure primeiro, pessoas mais velhas do que você, porque elas já viveram mais, elas têm experiência de vida. E segundo, procure ver resultado dessa pessoa. Não vai aceitando o conselho de qualquer um, não. Eu já ouvi uma frase que um louco com resultado é bem melhor do que uma pessoa assim que se diz prudente, mas não tem resultado nenhum. Um louco com resultado é melhor do que uma pessoa ociosa. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem ajunta com o próprio trabalho aumentará. Riqueza de procedência vã, né? Não vou entrar nem em detalhe, você sabe o que significa isso. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo do atendido é a árvore de vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Se você não sabe o significado da palavra galardoado, vem de galardão. Galardão significa recompensa, prêmio. Então a Bíblia está dizendo aqui que o que despreza a palavra perecerá. A palavra é essa mesma aqui que nós estamos lendo, né? A palavra de vida, a palavra de Deus. Quem despreza perecerá. Por isso que o Evangelho diz assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em outra passagem você vai encontrar que Jesus Cristo é a palavra. Ele é a palavra. Como assim, Márcio? Ora, no Evangelho de João diz que no princípio era o verbo é a palavra. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. E quando você vê que a Bíblia diz que no princípio era o verbo, que é a palavra, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, você vai voltar lá no Gênesis e vai ver que Deus fez tudo com o poder da palavra. Ele diz: haja luz, e assim fez. Haja isso, haja aquilo, e assim foi feito. Então, Deus fez tudo com o poder da palavra. A palavra é Jesus Cristo encarnado. É um mistério, né? Forte e tremendo. Então, o que despreza a palavra perecerá, pois ele está desprezando o próprio Cristo, ele está desprezando a vida, ele está desprezando a verdade, ele está desprezando o caminho da salvação. Que Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que despreza a palavra perecerá. Perecerá é deixar de existir, né? Vai morrer e vai deixar de existir. Porque você não vê no mercado, fala assim, produto perecível, porque se estraga rápido, né? Por mais que enfie conservante nele, ele perece, ele tem vida curta,
ele tem pouca durabilidade, por isso produto perecível. Então quando a palavra diz assim, o que despreza a palavra perecerá, está dizendo isso, você vai ter pouco tempo de vida, você vai ter uma vida curta, você vai ter uma vida que pode ser tirada subitamente de você, porque você está desprezando a sabedoria. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado, ou seja, recompensado, premiado. Vida longa para você. Jesus falou assim, ó, em boa velhice, Deus falou a Abraão, né? Em boa velhice, farto de dia, tu irás a teus pais, ou seja, para a sepultura. Boa velhice, farto de dia. Para Jó ele falou a mesma coisa, quando Jó estava com aquela enfermidade, achando que ia morrer com aquilo, ele disse assim, em boa velhice, farto de dia, tu irás à sepultura, como se recolhe um feixe de trigo ao seu tempo. Então, e Jesus diz no Evangelho, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, ou seja, bastante, muita vida. Então, o que despreza a palavra perecerá. Perecer significa vida curta. Mas o que teme o mandamento será galardoado, recompensado, premiado. Vamos lá. Versículo 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. Por isso que eu gosto de instruir as pessoas a estudar os provérbios, porque provérbios é um livro de sabedoria. Provérbios tem vários códigos aqui dos sábios que se você pegar e aplicar na sua vida, você vive uma vida plena, tranquila, feliz, amigavelmente com todos, você não teme o mal, você anda de cabeça erguida, você não se mete em dívida, você não se mete em confusão. O livro de Provérbios é um livro excelente. É um livro de princípios, não é um livro de regra. Por isso eu recomendo a todos. Nós estamos fazendo aqui uma jornada do estudo de Provérbios que vai durar 31 dias. Algumas pessoas estão assistindo ao vivo comigo, outras não assistem, outras acham que vai ficar gravado e não vai, eu não deixo a live gravada. Mas você tem a oportunidade de estudar na sua casa. Eu tenho certeza que você tem uma Bíblia na sua casa. Então você tem aí essa riqueza dentro desse livro, que é o livro de Provérbios. 31 capítulos, se você ler um capítulo por dia, com um mês você lê o Provérbios. É isso que nós estamos fazendo aqui. O Clube 501, né, que eu desenvolvi aqui para fazer esse estudo, é isso, é para te dar um incentivo para você começar e esse desejo brotar no seu coração e você não parar mais, porque como que eu li a Bíblia toda? Eu li Provérbios, eu peguei prazer, eu peguei amor pela palavra, eu peguei gosto, porque o livro de Provérbios ele nos desperta para a sabedoria, para a vida, né? Então, lendo os Provérbios, eu senti o desejo no coração de ler toda a Escritura. E aí depois eu fui lendo aleatoriamente, depois voltei no Gênesis, fui lendo os outros livros, li os Evangelhos, né, de Jesus ali, e as cartas do apóstolo Paulo, que foi escrito aos gentios, e o último livro que eu li foi o Apocalipse. Como ele é um livro de muitos códigos, é um livro de revelação e tem muitos símbolos, não tem como entender muita coisa que está ali não é literal, algumas são, outras não. Então o que eu fiz foi fazer um curso onde pessoas mais instruídas acerca daquele assunto poderiam me instruir melhor. Então eu fui fazer um curso na Igreja Adventista. Eles têm, se você não sabe onde faz um estudo do Apocalipse pleno, bom, é lá. Eles fazem, excelente, viu? O curso do Apocalipse com os Adventistas eu recomendo, se você quiser fazer, se você quiser aprender sobre o Apocalipse. O que significa o Apocalipse? Apocalipse significa revelação. É a revelação que Jesus Cristo deu ao apóstolo João sobre os últimos dias. Que últimos dias são esses? Esses que a gente está vivendo agora. A pandemia está escrito lá. Cavaleiro branco montado em seu cavalo, Apocalipse capítulo 6, fala sobre a pandemia, coronavírus, fala tudo ali, e fala de mais coisas que virão ainda.
Ou seja, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo que revelou ao apóstolo João sobre os acontecimentos finais, o desenrolar do fechar da cortina desse planeta que nós vivemos. Porque quando começa um espetáculo no teatro, no cinema, no show, né, se abre as cortinas. E quando termina, se fecha as cortinas. Então o Apocalipse é isso. É o fechar da cortina da história da humanidade. Nessa vida aqui, nesse planeta. Vai se encerrar. E vai começar novos céus e nova terra. Isso logo, logo. Deixa Cristo chegar aí, que Ele é o grande rei. E não está longe de aparecer por aí, não. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte, né? O bom entendimento favorece, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia sua loucura. Eu tenho uma contenda não pequena com a minha esposa, Gabriela, que ela às vezes ela faz afirmações sem ter certeza. Eu costumo falar que isso é achismo e eu pego pesado com ela, não dou bobeira não. Eu falo, olha, não faça tal coisa. Você não pode fazer a afirmação daquilo que você não tem certeza. É melhor você ser humilde e dizer eu não sei. E procurar conhecer com alguém que saiba. Buscar o conhecimento com alguém que saiba. Afirmação sem ter certeza acaba sendo um pecado da mentira. Você não sabe o que você está afirmando. Então você busca conhecer. Hoje nós estamos na era da informação. Coisa linda, né? Jesus disse que haveria isso, o aumento da tecnologia nos últimos dias, a ciência se multiplicaria e as pessoas buscariam conhecimento de uma parte para outra. Isso já está acontecendo, né? Agora eu fico assim imaginando eu e você nessa geração do conhecimento, da informação, não buscar o conhecimento de Deus. Porque imagina se naquelas cidades da antiguidade, Sodoma e Gomorra, que foram destruídas na antiguidade por causa, estavam mergulhadas no pecado e esse pecado chegou ao trono de Deus, o cheiro insuportável do pecado chegou ao trono de Deus, a ponto das duas cidades serem destruídas. Você imagina se aquele pessoal dessas cidades naquela época tivesse a informação que nós temos hoje. Eles teriam se desviado do pecado deles. Jesus disse que haverá menos rigor no dia do juízo para as cidades de Sodoma e Gomorra do que para as cidades que ouviram essa mensagem que nós estamos ouvindo do Evangelho e não se arrependem, não se convertem no seu caminho. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, porque Jesus afirmou que se em Sodoma tivesse alguém pregando como tem hoje, aquelas pessoas teriam se convertido. Que eles eram daquele jeito porque eles não ouviam pregação de ninguém, não tinha pregador lá, só tinha Abraão, Abraão nem vivia ali, né? Quem foi viver ali foi Ló, sobrinho dele. E Ló já não pregava mais, ele já estava acostumado já com a cidade, com os pecados de lá, com as loucuras, que ele se guardava, mas ele não anunciava nada. Então, a Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. O próprio provérbio diz isso aqui. Se não tiver profecia, se não tiver pregação da palavra numa cidade, se não tiver um profeta falando, o povo todo se corrompe, porque nós somos corruptíveis. Então tem que ter sempre, Deus envia profeta, pregadores para estar pregando. Tem falsos profetas, esses daí não consertam nada. Você vê que quando a cidade aumenta muito o número de violência, número de roubo, número de coisa, porque a igreja não está pregando a verdade. A igreja está parada. Aí quando a igreja se posiciona e começa a pregar, essas coisas diminuem, porque a Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas quando há profeta falando, o mal tem que recuar, porque Jesus falou assim, vocês são a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, ou seja, você já foi no Rio de Janeiro à noite? Sabe o que é uma cidade edificada sobre um monte? Sabe não? Olha para a favela. Olha lá para os morros na favela. Você vai ver o que é uma cidade edificada sobre um monte. O monte é o morro, é a montanha. Se não tiver casas ali, você não vê ele de noite. Mas se tiver construções, casa, ele fica todo iluminado, todo aceso. É isso que Jesus quis falar em relação a nós, crentes, que crê na palavra dele, que crê nele. Ele fala assim, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, o crente não pode ficar escondido igual muitos ficam, só dentro do templo, vai, frequenta culto e vai para casa. Aí fala a paz do Senhor só entre eles, mas não cumprimenta as pessoas na rua direito. Vira a cara para o pecador, fala assim, esse daí está no pecado, como coisa que ele fosse o bambambam, o santarrão. Ele está em processo de santificação, de purificação, mas ele não é melhor que o outro. Em outra época ele andava tão sujo quanto o outro ou pior, igual o meu caso, né? Então quem somos nós para ficar se achando bambambam? Não somos nada. Nós temos a luz de Deus e temos a obrigação de iluminar outros. É isso que Jesus falou quando ele quis dizer, vocês são a luz do mundo, não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A gente tem que iluminar. A luz que está em mim tem que ficar acesa para iluminar outros. É isso que eu entendo, né? Como ser a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Dá uma olhada lá para os morros do Rio que você vai entender isso. Quando fui visitar minha mãe num tempo passado, eu vim ali pela Zona Sul, ali à noite de carro, para mostrar até a Gabriela, né, que não tinha passado naquela região ali, principalmente à noite, e quando eu olhei assim o lado esquerdo voltando, né, eu falei, olha ali a favela da Rocinha, como isso é enorme, né? Eu fui mostrando a ela, gigantesca aquela cidade edificada sobre o morro lá, sobre a montanha. Aí eu lembrei logo do Evangelho de Jesus, quando ele fala assim, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aí eu lembrei disso, comentei com eles no carro, falei ali, quando Jesus disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, é aquilo ali, uma cidade edificada sobre um monte, se não tivesse nenhuma casa ali, você não via esse morro, ele ia estar todo no escuro, mas como tem casas construídas ali, você vê o morro inteiro. Então, quando Jesus falou isso no Evangelho, que nós somos a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, ele está dizendo que o crente não pode ficar escondido. O crente não tem que ficar só frequentando o templo, indo para a casa dele, como se o mundo todo tem que ir para o inferno e ele está salvo, está tudo bem. Ele tem que falar para outros, ele tem que despertar outros, ele tem que ser luz para outras pessoas. Tá certo? Então, o todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato esprata a sua loucura. Versículo 17. O que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Você já viu no meu perfil no Facebook? Está escrito lá, embaixador. É ousadia? É ousadia falar isso? Não, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou mesmo. Embaixador, 2 Coríntios 5,20, se você não sabe, vai ler lá. 2 Coríntios 5,20 diz que nós somos embaixadores de Cristo. Então, o embaixador, ele fala acerca do seu reino, ele defende a bandeira do seu reino. E é isso que eu tenho feito desde a minha conversão. Tem incomodado a muita gente, inclusive. Mas incomodado por quê? Quando uma pessoa está dormindo e você vem e acende a luz, o que acontece com ela na primeira instância? Ela está no sono profundo, você chega e acende a luz que tem um compromisso. Ei, acorda, nós vamos se atrasar. Ela se irrita na primeira instância, porque você acendeu a luz e ela estava dormindo, ela queria continuar no soninho dela ali dormindo. Mas se ela despertar do sono e lembrar que ela tem um compromisso, ela vai te agradecer. Ela vai falar assim, cara, obrigado por você ter me acordado, me despertado desse sono, senão eu ia perder esse compromisso. E aí te abraça e fica teu amigo ali, né? Então, qual é o compromisso que os humanos têm que ter? Compromisso de ter um encontro com Deus. Compromisso que nós nascemos aqui, somos num mundo de pecado, mas há
um chamado de Deus para a redenção, há um chamado para a salvação. Então quem está dormindo não está se importando com isso. Então quem já está acordado tem que fazer o quê? Acordar os outros. Tanto que no Evangelho diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Olha, se está falando para levantar dentre os mortos, não está falando com os mortos do cemitério não. Esses aí quem vai despertar eles é Jesus na sua vinda. Mas está falando das pessoas mortas espiritualmente, que não tem nem noção do que é a vida. Essas precisam ser despertadas do sono. Assim como eu fui, muitos foram. Mas tem pessoas dormindo ainda. Como ouvirão se não há quem pregue, né? Nós temos que falar. Não adianta frequentar templo só não, de segunda a segunda. E faz tudo que o pastor manda. Aí você não fala nem bom dia pro teu vizinho, como é que é isso? Que testemunho é esse que você está dando de crente? Estou julgando ninguém aqui não, tá? Tô falando por mim mesmo. Quem me conhece sabe como eu sou no meu dia a dia. Como eu era, né? E como eu sou hoje. Uma pessoa transformada pelo Evangelho, pela verdade. E eu não costumo dar testemunho de mim mesmo. Eu deixo que as pessoas façam isso. Né? A Bíblia diz que não é aprovado aquele que se louva a si mesmo. Que a boca de outro te louve. Então eu não fico falando nada. Você é crente? Eu não falo. Eu tenho cara de crente? Com esse cabelão aqui, com as roupas que eu ando na rua, eu não tenho cara de religioso nem de crente. Mas todo crente que passa por mim fala assim, a paz do Senhor, meu irmão. Por quê? Não é porque eu digo que sou crente, é porque eles veem que eu sou crente. É diferente. O que pega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. É isso, eu sou embaixador de Cristo, como está escrito, né, em 2 Coríntios 5:20. Embaixador. Embaixador fala do seu rei, fala do reino. Vamos lá. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução. Se você não gosta de afronta e nem da pobreza, ouve a instrução, porque pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução. Mas o que guarda a repreensão será honrado. Ó. Deus está falando mais uma vez aqui, que se você guarda a repreensão, quando você é repreendido por Deus, você ouve e guarda a repreensão, você vai ser honrado, Ele vai te honrar. O desejo que se alcança deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. A pessoa insensata, ela fica no caminho do mal, do erro, e não quer sair dali não. Ele acha que é abominação ele largar aquele caminho, ele não sabe, mas ele é insensato e ele vai provar do seu próprio veneno. Que a Bíblia diz que ele que cava uma cova, ele mesmo cairá nela, e que remove uma pedra, essa pedra voltará contra ele. Então estar no caminho do mal é insensatez, é loucura, porque o diabo não brinca de ser diabo, ele não gosta de seres humanos. Se você ouviu falar em algum lugar que o diabo é bom, mentiram para você, ele é perverso, iníquo, pecador, pai da mentira, e ele odeia os seres humanos. E se você está no caminho do mal, Deus ainda por misericórdia não permitiu ele te ceifar. Deus te dá a oportunidade para que você se converta, mas se você não sair daí, o diabo logo te mata. Por isso que Jesus falou, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. Aí você pensa que isso é ser religioso, que isso é você se tornar um religioso, uma pessoa chata, não é nada disso. Isso é você sair do caminho das trevas, andar na luz e ser amigo de Deus na terra. Tem nada a ver com religião. Eu não prego religião. Se você vê eu falando alguma coisa de religião aqui, provavelmente você vai ver eu falando contra. Nunca a favor. Né? Eu não sou religioso. Aprendi a ser amoroso. Então é isso. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se alcança deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Mas o sábio sai fora do caminho do mal, né? Ele não é besta. O que anda com sábios ficará sábio,
mas o companheiro dos tolos será destruído. Olha aí. O que anda com os sábios ficará sábio. Ou seja, a pessoa às vezes ela nem tem sabedoria, né? Ela é uma pessoa assim insensata, mas ela começa a andar com os sábios, ela vai se tornar sábio, ela vai ficar sábia. Isso acontece comigo, né? Eu já fui uma pessoa muito insensata, não é pouco não, muito. Até porque instrução intelectual eu tenho. Eu estudei só até a 5ª série do ensino fundamental. Quem me vê falando assim nem entende como que ele pode conversar desse jeito, se expressar dessa maneira. Não entende, porque eu não tenho instrução não. Eu estudei só até a 5ª série. Então, intelectualmente, às vezes eu converso com pessoas que estudaram muito mais do que eu, mas elas não entendem de onde vem tanto saber. Eu coloco elas assim, né, num nível de conversa, às vezes de igual para igual. E elas não entendem de onde vem essa instrução. Aí, quando descobrem que eu estudei a Bíblia e que eu ando com Deus, aí elas começam a respeitar. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Isso aí a gente vê no dia a dia, né? Outra coisa que a gente vê no dia a dia, o mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Poxa, se tem acontecido só dissolução na sua vida, só coisas ruins, só coisa terrível, cara, ouve a repreensão do Senhor, se converte, sai do mau caminho, porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, o mal perseguirá os pecadores. Todos nós somos pecadores, separados estamos de Deus, diz a Bíblia lá em Romanos. Agora, como que você se livra do mal? Aparta dele, sai fora dele, para de praticar o mal. Ah, mas eu não pratico o mal, eu também achava que não. Eu também achava que não. Mas só de você andar no caminho da mentira, da fofoca, da contenda, você já está praticando o mal. Não precisa você fazer grande pecado como os 10 mandamentos que expressa ali, né? O que é pecado terrível está expresso nos 10 mandamentos. Mas não é só aquilo não. Qualquer coisa que você faz contra o teu próximo, contra você mesmo, contra a Deus, é pecado. Então, por que o mal vem contra a vida das pessoas? Por causa do pecado. O pecado é a origem de todos os males. Você não quer ter doença física? Não? Vai parar de pecar. Você não quer ter doença na alma, nas emoções? Vai parar de pecar. O pecado da alma é dúvida, incredulidade, entendeu? É falta de fé, essas coisas. Não amar. Pecado da alma. E o pecado do corpo? É esse que a gente pratica com o corpo. Prostituição, imoralidade sexual, roubo, né? Todas essas coisas. Como que eu consigo, Márcio, vida plena? Se afastando dessas coisas. Porque o mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Quem é justo? A Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós somos pecadores todos, sem exceção. Mas então por que a Bíblia chama alguns de justos? Agora você vai entender o porquê que Jesus desceu aqui. Ele desceu aqui para justificar pecadores. Não passar a mão na cabecinha e falando assim, pode ficar fazendo isso aí que está certo. Não. Ele desceu, pagou a conta pelo seu pecado, por mal não te atacar mais, e falou assim, arrependei-vos e convertei-vos. É chegado a vós o reino de Deus. Você entendeu agora a mensagem? Maria Madalena estava no ato de adultério, né, na prática do adultério ali. Foi trazida por religiosos até os pés de Jesus para ser apedrejada e morta segundo a lei, que está na própria Bíblia. Jesus escrevendo na areia estava e continuou. Quando ele levantou, ele disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra nela. E todos, consultando as suas próprias vidas, viram que eram pecadores. Ou seja, não temos o direito de julgar ninguém, nem condenar ninguém à morte. Só Deus pode fazer isso.
É Ele que tem a vida, né? Ele faz descer a sepultura, faz subir dela, é Ele que é o Todo-Poderoso. Mas tem pessoas que acham que tem poder de tirar a vida de outro. Você não sabe o que você está fazendo contra a sua própria vida. Porque você vai prestar conta não só da vida que você tirou, como da sua. Então, o mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com bem. Galardoados, né? Como eu falei, galardão é prêmio, recompensa. Se você quer ser recompensado com o bem, se você quer ser premiado com o bem, seja uma pessoa justa. Mas, Márcio, como que eu vou ser justo? Ninguém é, não tem um justo sequer. É verdade, a Bíblia diz isso. Mas todo aquele que é justificado em Jesus Cristo, ele se torna justo. Não que ele agora é perfeito, ele começa a andar no caminho da justiça, ele muda de vida, há uma conversão, há uma transformação, sim. Então você, diante de Deus agora, você se torna um justo, porque você foi justificado em Jesus. Jesus pega um cara homicida e transforma ele num homem íntegro. Jesus pega um pedófilo e transforma ele num homem íntegro. Aí você fala assim, então Jesus concorda com as coisas erradas. Não. Se ele concordasse, as pessoas que vinham para o caminho podiam continuar fazendo as mesmas coisas. Não fazem. Se fazem é porque nunca teve um encontro com ele, nem conhece ele. Frequentar templo, frequentar uma religião, não quer dizer que a pessoa é de Deus. Para com isso. Deixa de ser enganado. A religião tem engano. Tem pessoas que frequentam templos, são religiosas demais, mas são perversas, são ruins. Você acha que Deus está com elas? Quem é que está com quem pratica o mal? Quem é? E o mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Então, se você quer ser justificado, anda com Deus. Aceita, não vou falar aceitar Jesus Cristo, que essa expressão não é correta. Não somos nós que aceitamos Ele, é Ele que aceita a gente, ao contrário. Eu não sei de onde tirar essa expressão. Você quer aceitar Jesus Cristo? Ora. Agora você vê. É o poste mijando no cachorro, é o cachorro amarrado com linguiça, está tudo invertido aí, está tudo errado isso aí. É Ele que nos aceita. A gente não aceita Jesus, não. É Ele que nos aceita. A Bíblia diz, somos nós ainda pecadores, Ele nos amou primeiro. Antes de você vir para Ele já te amou, cara. Você não aceita Jesus, é Ele que te aceita. E se Ele te aceita, por que você ainda não vem? Por que você acha que Ele te rejeita? Mentira, Ele te aceita. Do jeito que você é, do jeito que você está aí. Ele só não vai permitir que você continue do mesmo jeito. Ele vai mudar a sua vida, Ele vai te transformar. Não é assim que as pessoas que pegam ouro na terra, né, que procuram joias... Você acha que um diamante é diamante logo assim que ele é encontrado? É um carvão bruto, cara. Então ele é levado para um tratamento, para um processo, até ele ficar aquela pedra brilhante, linda, que é o diamante. Mas ele passa por um processo de tratamento. Assim é todo aquele que vem pedra bruta para a mão de Deus e Deus começa a tratar com ele. Ele vai se transformando na luz, na joia rara que Deus quer. Mas primeiro ele é pego na terra, pedra bruta, igual o diamante, o ouro. Você acha que aqui, ó, aliança de ouro aqui, ó, do meu casamento, você acha que ele é encontrado assim, na terra? Isso é encontrado uma coisa bruta, cheio de barro junto, cheio de coisa. Ele é levado para o fogo ali para ser purificado. Ele é passado por um tratamento pesado até se tornar no ouro puro. E você quer se tornar uma pessoa boa da noite para o dia? Você tem que vir para Deus e Deus vai te pegar essa pedra bruta que é você, mas que é joia. Você é uma joia rara, você só não sabe disso. Está andando aí no caminho da maldade porque ninguém nunca te falou isso. Se você vir, Deus te pega e Ele começa a te transformar. Você me conhece há quantos anos? Você sabe que Ele está fazendo isso na minha vida até hoje, Deus. Está me transformando numa joia, né? Você acha que eu estaria aqui antigamente, 5 horas da manhã, pregando o Evangelho para você, pregando a palavra de Deus para você? Essa hora eu estaria encerrando uma noitada de forró. Você sabe disso, você me conhece. Você sabe que em outros tempos eu estaria a essa hora falando assim, vamos até as 5. Aí o pessoal dançando, eu brincava, 5 para as 4.
acordado a noite inteira levando as pessoas a se divertir, porque dançar é uma diversão, mas muitos iam para lá também com a intenção de pecar, de mergulhar no erro. E por isso que eu deixei. Fala assim, Márcio, por que você não canta hoje? Eu nunca parei de cantar. Nunca deixei de cantar. Eu parei de fazer shows, apresentação de shows em lugares que é propício para as pessoas cometerem erro. Eu não posso fazer, eu posso fazer isso, mas não devo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar influenciar por elas. Depois que eu descobri que eu sou luz, eu tenho que iluminar outros e não ficar lá em trevas apagadão. Ué, como assim? Tocar forró e as pessoas beber, se prostituir, se drogar, e eu ali como um servo de Deus fazendo isso? Tem cabimento uma coisa dessa? Não tem. Eu fui pego pedra bruta e estou sendo lapidado, né? E aí, como é que fica? Não, eu tenho que pegar as pedras brutas que estão lá também, que são joias preciosas de Deus e não sabem disso. Falar para elas virem e Deus vai fazer esse processo de transformação também. E vai lapidar a vida de cada um que queira, porque Deus não força nada a ninguém. Vê bem que ele diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa e cearei com ele, ele comigo. Deus não invade casa de ninguém, casa é coração, tá? Ele não invade, ele bate educadamente e ele se convida para entrar. Ele fala assim, eu estou à porta e bato, se você me ouvir, eu vou entrar aí. Se ele entra, meu amigo, ele faz isso, essa transformação. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Mas quem é justo? Ninguém. Não há um justo sequer na terra. Então, como que a Bíblia está falando justo? Justificados em Jesus Cristo, você passa a ser uma pessoa justa. Você acha que eu faço algum bem que é de mim mesmo? Todo bem que eu faço é porque Cristo em mim faz o bem que eu faço. Não eu. Eu, por mim mesmo, estava tocando forró, fazendo o que eu fazia antes. As coisas que eu faço hoje não é de mim mesmo que eu faço. Você acha que eu estou aqui 5 horas da manhã acordando aqui para falar de Deus para você porque eu quero? A Bíblia diz que Ele opera em nós tanto querer quanto efetuar. Isso é vontade dEle. Por minha vontade eu estava dormindo, gente. Coisa fantástica, fazer a vontade de Deus. É muito bom. É outra vida, viu? O homem de bem deixa uma herança aos seus filhos e aos filhos de seus filhos, ou seja, para netos também, né? Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Olha, eu vi isso na vida de um amigo meu de infância. Vamos ler o de Provérbio de novo? O homem de bem deixa uma herança aos filhos e aos filhos de seus filhos. Filhos e netos, né? Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Vamos fazer uma pausa aqui que eu vou falar de o que eu vi na vida de um amigo meu de infância, isso aqui, do pai dele e dele. Presta atenção. No bairro que eu nasci e fui criado, Campo Grande, zona oeste do Rio, havia um homem, não vou falar o nome dele aqui não por questão de ética, nem do filho dele, mas eles eram meus vizinhos, perdão, e ele era do corpo de bombeiro, soldado reformado do corpo de bombeiro aposentado. Pensa num cara ruim, um cara encrenqueiro. Pensou? Você conhece alguém assim? Um cara que por causa de ele ser soldado reformado do corpo de bombeiros aposentado, ele agia na comunidade como se ele fosse da polícia. Um policial, mas daquele truculento, ruim, não um policial do bem. Ele tinha arma de fogo em casa, ele dava tiro em quem ele cismava. Eu não sei o que acontecia, ele tinha um conhecimento com os policiais, com as pessoas que iam lá, ninguém prendia ele, não acontecia nada. Eu não sei se ele tinha pacto com Satanás, porque tem pessoas que fazem pacto com o diabo e acham que estão protegidas.
E o diabo engana elas por um tempo, depois ele carrega ela para o inferno. Então eu não sei o que ele tinha não, eu só sei que ele peitava qualquer um. Ele batia em 2, 3 pessoas de uma vez, era um cara violento. Ele dava tiro e a polícia vinha, porque chamavam, né? Mas ninguém prendia ele, a arma dele não era apreendida. Eu não sei qual era o mistério não, mas ele era assim. Estou só falando aqui para a gente entrar depois no provérbio que eu acabei de ler aqui. O cara fazia isso tudo e ele tinha um filho garoto, que era meu amigo de infância. A gente tinha a mesma faixa de idade. Eu era um pouquinho mais velho só que esse menino. E eles eram assim uns negão, né? Tanto o pai quanto o filho. Ele não tinha esposa porque ele batia em todas as mulheres que viviam com ele, ele espancava, ele humilhava as mulheres. Geralmente, mulher que ele contratava para trabalhar na casa dele, de empregada, se tornava a mulher dele, que ele ou violentava essas mulheres ou ele subjugava elas para ter caso com ele. Eu só sei que era assim a vida do cara. Ou seja, ímpio, né? Cara ruim mesmo, pecador, e tava nem aí. Ele tinha um bar próximo da casa dele que ele ficava lá de cueca de praia jogando sinuca o dia inteiro, ou seja, não respeitava a vizinhança, não tava nem aí se tu era casado, que tua esposa ia passar ali e ver ele de sungão, porque a nossa região ali não era uma região praiana, então não justificava o cara ficar andando de sunga de praia na rua, no bar. Ele não respeitava ninguém, entendeu? Com aquele sungão de praia o dia inteiro ali. Veja bem, eu vi isso o tempo todo da minha vida, da minha infância, esse cara truculento, ruim, desse jeito. Mas não tem um ditado assim que para todo brabo existe um mais brabo do que ele? Eu também vivi lá para ver isso. Teve um tempo que veio morar um cara lá na comunidade, negão também, com porte físico apurado. Esse negão, ele era grandão, mas ele era meio gordo, barrigudinho e tal. Precisava tomar o chá SB que eu tô vendendo. Ele era meio barrigudão e tal. Mas aí veio morar um negão na comunidade também, que namorou a menina lá e acabou se casando com ela e morando com ela ali. Ele era físico, todo, né, aquele negão todo malhadão. Rapaz, e esse negão, quando esse tal bombeiro se meteu com ele, que ele tinha fama de valente, e esse cara também que veio era valentão também. Eles bateram de frente os dois, mano. Pensa numa briga de voar tampa de chaleira. Os caras brigaram na rua, na comunidade. O negócio foi feio, porque o negão saradão lá, o malhadão, meteu o porrete nesse outro. Mas bateu, e ele também não saía, fugia não. Aí falou, vou te matar. Aí ia buscar arma de fogo para dar tiro no negão. O negão não corria da arma de fogo dele, não. Ele dava até tiro, mas o negão esquivava, incrível isso. Vocês não acreditam nisso, não? Eu vi tudo isso na minha infância. E esse cara, ele tinha grandes posses, esse valentão primeiro, né? Ele tinha várias casas alugadas, ele tinha carro, ele tinha a casa dele era muito boa lá na rua, muito boa, toda muradona. Ele era um cara bem financeiramente, ele tinha muitas posses. O que é que aconteceu? Eu vou resumir aqui para não ficar muito longa essa história. Esse cara, ele acabou tendo um infarto do coração. Eu não vou contar da briga dos dois aqui. Foi um duelo feio, o outro tomou o lugar do valente, entendeu? Esse outro que eu falei musculoso tomou o lugar do valente. Esse que era o valentão da rua, botou o rabinho entre as pernas depois que esse outro deu uma surra nele e ele não quis mais ser valentão na rua. Aí o valentão passou a ser o outro, que depois eu vou contar a história dele também, é terrível. Ele já saiu amarrado por policiais, assim, puxando ele de cavalo lá na rua. A polícia chegou de madrugada dando tiro nele. Ele esquivava de bala, é sério. Ele pulava para lá, pulava para cá, pegou um tiro de raspão no pé dele. Os policiais conseguiram levar ele amarrado no cavalo e o cara ligingo puxando os cavalos para trás com o policial, com tudo. Tem gente assim, gente, endemoniado mesmo, cheio de capeta no corpo. Só o sangue de Jesus tem, existe. E todos esses dois eram assim amigos meus. Eu não me metia com eles. Cara, é brabo, você vai se meter com gente braba, rapaz, você é doido? Então eles eram assim amigos entre aspas. Eu quando era menino, esse cara do bombeiro me botou... Eu tava jogando bola de gude assim na rua e o filho dele vivia preso, ele não deixava o filho brincar no portão não. Aí eu brincando ali com meus amiguinhos,
o filho dele viu ele chegando e falou assim: pai, ele pegou minha boleba e não quer me dar não. Era mentira, que nem boleba ele tinha ali. O pai dele me pegou, me botou lá dentro do quintal dele, me pegou assim no colo. Eu era um moleque, tinha uns 7 anos mais ou menos. Me botou lá no quintal dele e falou assim: senta o cacete nele, meu filho, para ele não pegar mais suas coisas. E o moleque gordão me dando só soco aqui, ó, nas costas, aqui, entre meus pulmões, e eu já perdendo a fala, chorando muito. E o moleque me batendo sem eu ter feito nada. Aí minha mãe veio desesperada: ei, o que está acontecendo aí? Ele tirou eu de lá do quintal dele rindo, que o filho dele estava me sentando a marreta. Você vê como é que o cara era perverso. Qual foi o fim dele? Vou resumir aqui. Ele começou a ter problemas cardíacos de coração, foi internado no Hospital da Beneficência Portuguesa, no Rio de Janeiro, e ele veio a falecer. E já na época que ele faleceu, o filho dele tinha 16 para 17 anos, já era um adolescente, e esse menino herdou tudo dele, era filho único. Qual o provérbio que nós lemos aqui? O homem de bem deixa uma herança aos filhos e aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então, esse filho dele herdou tudo do pai, inclusive uma pensão alimentícia em dinheiro que dava quase 10 salários mínimos naquela época. E esse menino não tinha educação financeira, não tinha educação social, ele era um cara também truculento, como foi o pai dele, briguento, marrento, andava armado, dava tiro até na sombra. O que aconteceu? Ele começou a pegar aqueles salários, aqueles 10 salários e gastar absolutamente. Gastava com prostituta, com gay, fazia festa na casa dele, uma loucura do caramba. A comunidade ficou movimentada com o moleque, o jovem rico, né? Que o pai morreu, deixou a herança tudo para ele. E entrava gente de tráfico de droga na casa dele, era uma loucura. Ele fazia amizade com todo mundo, só do mal. E aí o que aconteceu? Essa pensão acabou um dia, ele fez 21 anos, ele parou de receber, 20 ou 21 anos, ele parou de receber esse salário do bombeiro que o pai dele recebia, lá, a pensão, né? Ele parou de receber isso. E como ele já estava acostumado com muito dinheiro, o que ele fez? Começou a vender as propriedades que o pai deixou. Qual foi o provérbio que nós lemos? Um homem de bem deixa uma herança aos filhos e aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Olha aí. Esse provérbio se cumpriu na comunidade que eu cresci, na vida desses meus vizinhos. Ele começou a vender as propriedades para pessoas de bem, de lá da comunidade. Pessoas que viviam de aluguel, ele começou a vender as propriedades do pai barato, por preço, sabe? 10 vezes acima ele vendia só para arrumar dinheiro ali, para satisfazer as necessidades dele, que ele estava acostumado com dinheiro fácil. Então vamos dar um exemplo assim, uma casa que valia 50 mil e estava vendendo por 10. Terreno que valia 5 mil e estava vendendo por 1.000 conto, 500. Ele queria dinheiro imediato. Então ele começou a desperdiçar tudo aquilo que o pai dele tinha conquistado na vida. Você já sabe onde vai dar isso, né? Você já sabe onde vai dar isso, né? Ele começou a vender tudo, porque ele estava acostumado com a vida fácil, e foi acabando as propriedades, foi acabando o dinheiro. O que esse cara fez? Ele se meteu com roubo de gado. Olha só onde ele foi se meter, rapaz, mexer com fazendeiro. Ele se meteu com a galera lá, começou a roubar gado dos outros e vender carne barata na comunidade. As pessoas compravam, né? Quem não vai comprar carne baratinho no açougue, está um preço, o cara vendendo metade do preço. Então todo mundo comprava a carne dele. E aí toma dinheiro fácil, né? Um abismo chama outro abismo, né? Depois disso ele entrou num grupo de justiceiros. Tipo assim, pessoas que roubavam na comunidade, ele ia lá para dar um conselho. Ó, não quero ser roubando aqui não. Aí a pessoa não ouvia, ele matava. Olha só onde o cara chegou, amigo meu de infância. Ele matava. Ele emprestou dinheiro a uma prostituta lá da comunidade, ela não pagou ele, ficou enrolando ele, ele entrou na casa dela, que ela morava com os pais, né? Arrancou a televisão da sala do coroa. Aí foi a ruína dele, né? Arrancou a televisão da sala do coroa e disse assim: quando sua filha me pagar, eu devolvo a televisão. O coroa
um coroazinho fraquinho, franzino, mas falou assim, você não pode fazer isso, cara, quem te deve é ela, eu não te devo nada, a televisão é minha. Ele falou assim, eu vou levar e quando essa prostituta me pagar, eu te devolvo sua televisão. Se ela não pagar, não tem televisão mais não. O justiceiro. Ah, rapaz, ele era o brabo, ele era o bambambam, mas o coroa não se intimidou não. O coroa foi lá e chamou a polícia para ele. A polícia veio e pegou ele. Antes disso, ele já tinha vendido a casa dele, eu não cheguei a contar isso. Ele vendeu tudo. Depois ele vendeu a própria casa que o pai dele deixou de herança para ele e dormia na rua. Olha só o que o cara fez. E vendeu essa casa para um amigo meu crente. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, ó, o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Ele vendeu a casa dele para um amigo meu crente. E o cara viveu lá até o fim da vida dele. Mas ele começou a dormir na rua, dormir em bar. Agora você vê que situação que o cara ficou, rapaz. O pai dele deixou ele bem com a herança, com mais de 10 salários mínimos de pensão. Por mais de 3 anos ele recebeu esse salário. Se ele soubesse, né, administrar bens, ele teria ficado bem de vida. Mas ele chegou nesse nível, vendeu a própria casa, se meteu com um grupo de justiceiros, matava pessoas na comunidade que roubava, matava... Acabou preso por um roubo de uma TV, porque ele foi apanhar lá do pai, falou, não, sua filha me deve, quando ela me pagar eu devolvo. Ele foi preso, e aí, mas ele era um cara articulado, conversava bem, começou a fazer umas coisas boas lá no presídio, começou a ganhar a confiança do delegado, e eles deixavam ele na rua, comprar cigarro, voltava, comprava coisa para os presos, mas um dia, numa rebelião, ele foi assassinado dentro do presídio. Ele era meu amigo de infância. O pai dele já tinha sido morto, né, de infarto fulminante, lá no Hospital da Beneficência Portuguesa, no Rio. Então, você vê o caminho do pecador, como é que é, da pessoa ruim? Parece que ele está fazendo grande coisa, mas o caminho dele é de morte, ele se ferra todo. Olha o que aconteceu com essa família, com esse cara, e com o pai dele e com ele, né? Amigo meu de infância, estudou comigo no mesmo colégio, crescemos juntos na comunidade e eu vi tudo isso acontecendo na vida dele. Você acha que eu me alegrei? Eu fiquei triste. Quem é que não fica triste de ver um amigo se dissipar a vida tão cedo dessa maneira, né? Então, mas eu vivi para ver isso. E agora eu estou lendo aqui nos Provérbios e eu estou te alertando. Se você está nesse caminho, sai, porque é caminho de morte. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, ou seja, para filhos e para netos. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Se você está buscando riqueza, mas você é assim, se você procede igual a essas 2 pessoas que eu contei aqui, sai daí, porque você vai deixar coisa para pessoas que você nem conhece, menos para sua família. Versículo 23, já estamos encerrando que a live hoje ficou longa. O pobre do suco da terra tira mantimento em abundância, mas aos que se consomem por falta de juízo. E acabamos de ler aqui agora o que aconteceu com esses 2, né? O pobre do suco da terra tira mantimento em abundância, ou seja, do trabalho das suas mãos, né? Mas há os que se consomem por falta de juízo. Acabamos de contar uma história aqui, né? Eu acabei de contar uma história de 2 pessoas, 2 personagens que eu vi, convivi com eles, que fizeram isso aqui. Eles se consumiram na terra por falta de juízo. Esse versículo aqui, ó, tem a ver com o que eu falei lá no início, de umas pessoas que estavam conversando sobre criação de filho. Aí eu falo assim, não, eu sou a favor de dar uma chinelada de vez em quando na criança, tem que corrigir sim, não pode deixar, porque a criança tem astúcia e se você deixar ela quer dar na sua cara, então você tem que corrigir, tem que dar uma chinelada, tem que dar uma varada. Aí uma mulher, eu não concordo com isso aí não. Aí o cara perguntou, você tem filho? Ela falou assim, não, eu sou estéril, eu não posso ter filho não. Pô, como é que você não tem filho, você quer dar conselho sobre criação de filho, rapaz? Você não sabe, você dá conselho insensato, se você não tem experiência de criar filho, como é que você vai dar conselho? Conselho tutelar, vai lá, conselho tutelar, o nome já diz, né? Conselheiro tutelar. Eu não vou entrar nesse mérito não quero arrumar contenda com ninguém, mas olha, uma instituiçãozinha, né? Uma instituiçãozinha, que Deus tenha misericórdia. O que faz o uso da vara, o que não faz o uso da vara odeia seu filho.
mas o que ama desde cedo o castiga. Coloca ele na rédea curta. É isso mesmo. Aí hoje tem conselho tutelar, ECA, não sei o que, não pode fazer aquilo. Conclusão? Aumento da marginalidade entre os jovens. Porque se você não corrige criança quando é criança, meu amigo, a Bíblia diz isso num provérbio. Corrige a criança com vara, nem por isso tu a matará. Você vai fustigá-la com vara, mas vai livrar a alma dela do inferno. Corrige a criança enquanto ela é criança, para quando ela for velho, não se desviar do caminho que você ensinou. Se você deixar uma criança crescer com astúcia, estultícia, é comportamento estúpido, ela vai dar trabalho quando crescer, porque ela não aprendeu desde criança que existe limite, existe regra, existe direitos e deveres. Você fala só dos direitos dela, mas nunca dos deveres. Ela vai ficar uma criança abusada, um adolescente abusado, vai ficar um jovem delinquente que não respeita nem as autoridades. Aí a minha mãe costumava dizer assim: se você não ouve em casa, a rua vai te ensinar. Aí vê o jovem apanhando da polícia, que coisa terrível, coisa feia, mas porque ele não quis apanhar em casa, né? Ou seja, o próprio pai não corrigiu ele em casa. Ou o conselho tutelar, essa turmada moderninha que tem aí, não deixou ele corrigir. Eu falo assim porque eu tive problema com essa instituição sério por causa dos meus filhos, entendeu? Mas eu coloquei eles na rédea curta, mesmo com o conselho querendo ou não querendo. Minhas filhas não fizeram o que bem queriam. Na minha casa, não. Elas podem fazer na casa delas. Na minha casa, não. Na minha casa, o líder sou eu. O que não faz o uso da vara, odeia seu filho. Se você está vendo teu filho com comportamento estúpido, você não corrige, você não ama ele não. Não sou eu que estou falando isso não, é a Bíblia. A palavra de Deus está dizendo. O que não faz o uso da vara, odeia seu filho. Mas o que o ama desde cedo o castiga. Põe esse menino na rédea curta. Não deixa crescer com astúcia não, que você vai ver depois a serpente que você vai criar dentro de casa. Vamos encerrar. Versículo 25, o último dessa jornada do capítulo 13. O justo come até ficar satisfeito, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Eu sou limitado, mas que o Espírito Santo possa te iluminar e te guiar por toda a verdade. Eu aconselho que você não fique só no que eu estou te falando, consulte as Escrituras por você mesmo, porque isso é nobreza. Os bereanos foram considerados nobres. Todo pregador que chegava lá falando de Deus na cidade dele, eles consultavam as Escrituras para ver se o que aquele pregador estava falando batia com os escritos sagrados. E aí quando batia, eles recebiam aquele pregador como um pregador da verdade. Quando não batia, eles descartavam como um falso profeta. Então eu aconselho a você que faça assim também. Faça como os bereanos. Não fique só no que eu estou dizendo, consulte a palavra de Deus e veja se o que eu estou te ensinando tem a ver com os escritos sagrados. Eu sou limitado, mas que o Espírito Santo possa te iluminar e te guiar por toda a verdade, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa aula de hoje, por essa conversa que nós tivemos aqui, eu e as pessoas que estão assistindo do outro lado. Que o Senhor venha, Senhor, a iluminar, porque a Tua palavra diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então que o Senhor venha nos convencer nesta manhã, onde que nós estamos errando, que nós possamos acertar, aplainar os nossos caminhos diante de Ti, diante da Tua palavra. O rei Davi escreveu nos Salmos: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Então que o Senhor possa nos guiar pela palavra, por toda a verdade, em nome de Jesus. Amém? Hoje é dia de você fazer o bem, de você amar a si mesmo e amar o teu próximo e de colaborar com Deus, expandindo o reino de Deus na terra. Amém? Faça um excepcional dia, tenha um dia abençoado, que a paz de Deus esteja na tua casa. A gente se vê amanhã aqui às 5h01, por isso o Clube 501, né? No estudo de Provérbios, e a gente se vê amanhã aqui, se Deus assim permitir, para a jornada do capítulo 14, amanhã, tá bom? Perde não, te espero aqui. Beijo!